E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um capítulo de Hunter x Hunter. E cara, tem muita referência a coisas que já aconteceram em Hunter x Hunter nesse capítulo. E eu aposto que você deixou escapar ao menos uma, então fica no vídeo até o final para você ver todas essas referências. A gente começa o capítulo com o Hisoka aparecendo e ele está jogando carta como se não tivesse nenhum problema acontecendo, como se não tivesse uma guerra de sucessão acontecendo. O cara tá lá tranquilo jogando a cartinha dele, jogando poker. E agora a gente começa a entender também um pouco do pensamento do Hisoka e uma explicação do porquê ele não foi, por exemplo, lá lutar contra as formigas quimera. E também o que ele pensa da própria Genei Ryodan. Ele diz que lutar contra a formiga não seria nada excitante. O coração dele não reagiu a esse tipo de coisa. E até mesmo nessa guerra de sucessão ele está bem informado. Até porque os estrondos feitos pelo Hawkenberg, que tem uma liberação de NEM muito grande, até isso não interessou ao Hisoka, porque ele entendeu que isso daí vem de um golpe causado por várias pessoas se unindo. Então ficar brincando de lutinha com animais ou combatezinho em grupo não deixa o Hisoka excitado. Na verdade, ele não consegue sentir absolutamente nada com relação a esse tipo de coisa. O Hisoka só se interessa por uma luta um contra um, onde eles estão apostando sua vida nessa luta. Então isso daqui é uma boa explicação do porquê que o Hisoka não se interessou pela guerra de sucessão e também pelas quimeras, que é uma questão que a gente sempre tinha dúvida, que tinham muitas quimeras muito poderosas. Por que o Hisoka, que é interessado em lutar no 1x1 direto, não se interessou pelas quimeras? E tá explicado aqui, porque ele não se interessou em lutar com animais. Ele quer dois humanos dando o máximo de si em uma luta mortal. Hisoka é uma pessoa simples que só se interessa por isso. Porém, aqui já tem a primeira referência. Nessa imagem aqui, a gente vê o Hisoka despedaçando numa representação de dança individual, que tem relação ao que ele está dizendo, entre duas pessoas colocando sua vida em jogo. Porém, esse boneco que está sendo despedaçado é um boneco que apareceu lá na primeira temporada de Hunter x Hunter. É um boneco do Satoshi. Pra mim, isso daqui só é uma própria referência ao próprio Hunter x Hunter. Não quer dizer muita coisa, mas é interessante a gente lembrar que o Togashi lembrou do bonequinho que foi apresentado lá na primeira temporada de Hunter x Hunter. E bom, seguindo o mangá, a gente vê que o Hisoka está sendo seguido pelo Hisoka. E isso é uma teoria muito antiga do Reddit que se confirmou. A gente está tendo dois Hisokas. Um deles, obviamente, está disfarçado de Hisoka, sendo que logo em seguida tem a explicação através do Crollo. O Crollo deduz que a máfia vai tentar utilizar do Hisoka e da Genei Ryodan para o seu benefício próprio. Segundo o Crollo, a ideia da máfia é manter um equilíbrio, e a Genei Ryodan e o Hisoka são coisas que desequilibram, então eles vão tentar interferir nos dois, e a melhor forma de interferir nisso é escondendo o Hisoka. Foi essa a interpretação do Crollo. Por isso ele pediu para o Homem-Múmia aqui que ele se disfarce do Hisoka, saia por aí andando e mostrando o Hisoka para todo mundo, para a máfia achar que encontrou o Hisoka e tente esconder o Hisoka da Genei Ryodan. E cara, como sempre, o Crollo está certo, ele é extremamente inteligente e foi exatamente isso que aconteceu. A máfia entrou em contato com o Hisoka, ou melhor, com o Homem-Múmia disfarçado de Hisoka, e tentou isolar o Homem-Múmia colocando lá na sala VIP, para que a Genei Ryodan não entre em contato com o Hisoka e acabe causando uma guerra lá dentro do navio. E tudo isso foi graças à habilidade Metamorfose do Homem-Múmia. É uma habilidade do Bonolenov, que é o nome do Homem-Múmia, só que eu acho muito difícil pronunciar esse nome, então eu vou ficar continuando a falar Homem-Múmia mesmo. E ele consegue se transformar e manter essa transformação igual ao tempo que ele esteve frente a frente com essa pessoa. Então, se ele passou muito tempo frente a frente com essa pessoa, ele consegue se transformar nessa pessoa. E aqui também tem uma curiosidade do porquê que o Homem-Múmia tem essa habilidade. A habilidade do Homem-Múmia tem a ver com o deus Júpiter, até porque a gente já viu ele utilizar justamente o planeta Júpiter como uma forma de ataque. Porém, a metamorfose
é também uma habilidade do deus romano Júpiter, que conseguiu se transformar também para tentar seduzir a princesa Europa. Então isso daqui também é uma referência ao Júpiter, e por isso que ele tem uma habilidade tão diferente assim do que ele podia fazer originalmente. Além disso, a gente também vê o que aconteceu com aquela menina que encontrou ele quando estava disfarçado de Hisoka. O poder dessa menina é meter um murro na pessoa, e no momento em que ela mete esse murro, a informação que ela perguntou a essa pessoa é tirada dele à força. No caso, ela perguntou se aquele era o Hisoka e meteu um murro nele. E aí ela descobriu que não era o Hisoka, era alguém disfarçado do Hisoka. Por conta disso, ele teve que nocauteá-la para que o seu disfarce continue, obviamente. Porém, ela estava acompanhada de uma outra pessoa. Por sorte do Homem-Múmia, a habilidade dela só dá para ser ouvida pela pessoa que foi atingida e por ela mesma. Então, aquele cara que estava acompanhando ela não ouviu que ele era alguém disfarçado. E por isso, ele tentou entender o que aconteceria caso deixasse ela viva. E ela ficou pistola na realidade. Ela queria denunciar um impostor a qualquer custo, porém ela não sabia que o Bolonenov estava disfarçado daquele cara. E por ver que o seu disfarce ia por água abaixo, ele acabou tendo que matá-la. Então a informação que a gente tem aqui é que aquela menina de fato morreu. O que é interessante disso tudo é que o Homem-Múmia é alguém muito forte, só que a gente tem a informação, ou ao menos a ideia, de que o Hisoka seja muito mais forte do que ele. Até porque o Hisoka tá sendo um perigo para toda a Genei Ryodan. E ainda assim o Homem-Múmia é extremamente mais forte do que essas pessoas da máfia. Então a gente consegue entender uma diferença de nível do povo da máfia para o povo da Genei Ryodan e o Hisoka. Tem uma diferença de nível gigantesca aqui. Uma outra curiosidade que a gente também tem, como eu disse, tinha muita curiosidade nesse capítulo, foi a segunda transformação do Homem-Múmia. Essa pessoa que ele se transformou, a gente já viu na obra também. E é uma pessoa lá do arco de York-Shin. Esse daqui é um dos membros do Shadow Beasts de York-Shin, a coruja, para ser mais preciso. Então, se você não lembra, é esse cara aqui, que a gente já sabe da habilidade dele, inclusive, que era fazer um pano e conseguir encolher as coisas. Essa era a habilidade dele, e foi roubada, diga-se de passagem, pelo Crollo. Então, isso daqui também é um cara que ele se transformou e que a gente já viu por aí. Mas, continuando aqui, o pensamento do Homem-Múmia, ele interpreta que o Crollo, dessa vez, quer acabar com o Hisoka pessoalmente e o mais rapidamente possível. Além disso, ele também pensa que o Crollo deseja roubar uma habilidade de uma certa pessoa que pode ser extremamente útil para derrotar o Hisoka. Todo esse pensamento do Homem-Múmia se deve ao fato de que o Crollo acabou escondendo esse plano do resto da galera da Genei Ryodan, do plano dele se transformar no próprio Hisoka para tentar chamar a atenção e até mesmo procurar o Hisoka nos níveis mais elevados do navio. Talvez o Crollo se sinta responsável por todos esses acontecimentos e por isso seja ele a pessoa que quer acabar com tudo isso. Mas, logicamente, pela empatia que tem todos eles entre si, o Homem-Múmia deseja ele mesmo acabar com o Hisoka porque ele não quer deixar essa carga toda pro seu líder. Dito tudo isso, na última página que a gente tem com relação ao Crollo e ao Homem-Múmia, a gente vê um anúncio de uma outra pessoa aparecendo na televisão, o fundador da Mama Help, que é uma organização de resgate à criança, e a informação de que ele foi brutalmente assassinado. Só que isso daqui também não é aleatório. Para caso você não se lembre, esse é o homem responsável por uma morte muito importante para os membros da Genei Ryodan na infância. Ele ia lá para aquela cidade toda destruída em que esse povo todo nasceu, o Crollo e todos os seus amigos, e acabou raptando uma criança, abusando dela e matando de uma forma muito brutal. Agora a gente vê que o Crollo e toda a trupe conseguiu se vingar de uma forma muito brusca desse cara, matou ele, que é o responsável pela morte de uma das suas amigas, dando a entender e reforçando a ideia de que quando mexem com os amigos do Crollo, ele vai lá e faz o serviço sujo mesmo. É isso que quer dizer esse anúncio, na minha opinião. E só pra encerrar de vez esse encontro do Hisoka com o Homem-Múmia, a gente tá vendo que o Homem-Múmia achou o Hisoka. O problema aqui é que pareceu que o Hisoka estava alheio a toda essa situação, o que eu acredito que não seja o caso, tá? O Hisoka, a gente já viu, é um dos maiores gênios
de Hunter x Hunter. E reforçando aqui, nesse momento em que ele foi o único que conseguiu reparar uma pessoa escondida, os outros membros do Genei Ryodan não conseguiram perceber isso daqui, mostra que o Hisoka é alguém com uma percepção muito elevada. Então eu acredito que, mesmo não tendo sido mostrado nesse capítulo, que o Hisoka, ele sabe que ele foi encontrado, mesmo não mostrando isso no mangá, pela genialidade que a gente tá acostumado do Hisoka. É só um palpite, mas tendo a história do Hisoka é isso que eu acredito. Depois disso, a gente parte para o Nobunaga. Ele está com a família Char e ele está questionando tudo o que está acontecendo. A gente sabe que os Chars e a outra máfia estão em guerra contra os Rei Lee, que é comandado pela Morena, e o Nobunaga está questionando se eles são de fato os Rei Lee, porque a forma que eles estão agindo está muito suspeita. O subchefe da família Char até mesmo se interessa. O subchefe é esse cara de bigodinho aqui, como eu disse no primeiro review desse capítulo. Ele é o subchefe, é alguém extremamente importante, mas não parece pela sua aparência, né? Nobunaga, então, começa a supor os objetivos da Morena. E ele começa a entender como que é o modus operandi desse grupo, que ele nem sabe se são os Rei Lee mesmo. Afinal, o antigo chefe dos Rei Lee morreu recentemente e foi substituído pela Morena. Pelo que o Nobunaga está falando, a forma com que eles operam é muito semelhante a Genei Ryodan. Eles dão uma liberdade muito grande para os seus membros, mas ainda assim tem um chefe, uma cabeça, que quando chega no momento certo, essa cabeça coordena todo mundo. Então isso daí aconteceu várias vezes quando ele encontrou membros dispersos fazendo uma matança com civis e até mesmo matando membros de outras máfias e também entrando em contato com eles de uma forma muito repentina, dando a entender que eles têm uma certa liberdade que geralmente a máfia não dá. Porém, quando eles tentaram invadir o local em que a Morena está, eles tiveram uma organização, mostrando que também tem um líder, uma cabeça igual a Genei Ryodan. Contudo, eles atacam tanto os membros da máfia como os civis, o que não é comum da máfia. Por isso, talvez o objetivo deles seja destruir absolutamente tudo, tanto o navio como o próprio Império Kakin, a família real de Kakin. E ainda por cima, a forma como eles estão fazendo isso é através de adquirir poder matando qualquer pessoa que eles conseguirem. Fazendo isso, o poder deles aumenta. Foi essa a dedução do Nobunaga, e uma dedução muito assertiva, mostrando que o Nobunaga é extremamente inteligente. Não é à toa que, supostamente, ele é a segunda pessoa mais importante da Genei Ryodan. Os outros membros até mesmo confirmam que isso é uma hipótese validada de achar sacrifícios para aumentar os seus poderes, é algo que pode acontecer com facilidade no mundo do Nen, e também o próprio subchefe da máfia começa a entender o ponto de vista do Nobunaga, porque desde o início das máfias, eles apoiam o Império de Kakin, e eles sempre consideraram os civis como se fossem seus chefes. Então, mesmo eles sendo uma máfia, eles nunca atacaram os civis. Eles são uma organização contra a lei, tá certo, mas que apoia o Império de Kakin, e os Rei Lee estão fazendo completamente o contrário. E a gente já viu pela própria Morena que ela deseja de fato a destruição de tudo. Talvez seja um trauma de infância por ter sido abandonada pela família real de Kakin e ela queira uma certa vingança, algo desse tipo, mas de fato ela quer a destruição de tudo. Então Nobunaga está completamente certo, e agora eles entendem um pouquinho melhor de o porquê que eles estão se movimentando dessa forma. Além de acabar com o equilíbrio que existia entre as máfias do nada, ela está querendo uma coisa que vai contra os princípios das outras máfias, que é o fim do Império de Kakin. Por isso, depois dessas falas do Nobunaga, isso reforça ainda mais a convicção do subchefe da família Char. Ele deseja que eles acabem completamente com a máfia de Rei Lee. Sendo assim, tanto a família Char quanto a família Shiryu não irão medir esforços para cooperar com os membros da Genei Ryodan. Dito tudo isso, ele quer que a Genei Ryodan vá na frente, comece a fazer muitas coisas ali, muita bagunça, e abre uma passagem secreta para que eles vão aonde teoricamente estão os Rei Lee. Contudo, antes deles irem, a gente vê o ponto de vista de uma outra pessoa da família Char, e a gente vê que ele na realidade é um traidor. Ele percebeu que os Genei Ryodan estão cada vez mais
perto da família Rayleigh, ele também entendeu que eles acertaram em absolutamente tudo e ele entendeu que a Morena está numa fria, porque eles estão agindo mais rápido do que ele imaginou. Então provavelmente a Morena vai ter que utilizar sua carta na manga antes da hora. E eu acredito que a carta na manga que ele esteja falando seja justamente o Dogman, que é essa pessoa aqui, que é o que eu acredito ser o personagem mais forte do grupo dos Rayleigh. Ele já está no nível 62 e, ao que tudo indica, por ele não ter sido utilizado até agora, é o lutador mais poderoso. Se não for o caso desse daqui, com certeza é uma outra pessoa que está também em um nível elevado. Bom, de qualquer forma, a gente vê um pedido pessoal da Morena ao Dogman, e ele diz que tem uma certa habilidade que ele consegue cheirar a pessoa e consegue identificá-la com 100% de garantia. Isso se ele conseguir chegar perto o suficiente para dar um cheiro na pessoa. É uma habilidade muito estranha, mas é a habilidade que esse cara tem. E ele vai aproveitar o funeral do Hawkenberg para procurar uma certa pessoa. Eu acredito que essa pessoa que a Morena esteja procurando seja o Hisoka. Não tenho certeza, não foi dito quem é essa pessoa que eles estão procurando, mas tendo em vista que o Hisoka seja talvez a pessoa mais poderosa que tenha nesse barco, ao menos nesses andares, eu acredito que ela esteja em busca do Hisoka, que é uma pessoa que pode desequilibrar ao seu favor. Além disso, outras pessoas também do grupo dos Rayleigh estão na área de lixo aumentando o seu nível, ou seja, matando pessoas, isso para tentar se vingarem do Hinning, que acabou matando alguns membros da família Rayleigh. Então a gente vê essas três pessoas e a gente vê que um deles ao menos está no nível 51 já. E também a gente percebe que eles estão com uma aura bem elevada e muitos cadáveres atrás desses três. Enquanto isso, os três membros da Genei Ryodan estão passando por um caminho e pode ser que eles estejam perto de encontrarem esses três membros. Não deixa claro o que eles encontraram, só sabemos que eles viram algo inesperado. E as últimas palavras no capítulo deixa claro que no próximo a gente vai ter algo surpreendente, já que diz aqui que no próximo capítulo a cena com a qual eles se depararam foi 3 pontinhos, talvez seja algo surpreendente, e tem uma conclusão dizendo que uma batalha feroz pela guerra de sucessão irá acontecer. Nesse momento eu espero que não volte para os príncipes, que mostre mais a Genei Ryodan, que mostre alguma luta da Genei Ryodan, é o que eu quero, né? Espero que tenha mais ação no próximo capítulo, mas a gente vai ter que esperar a semana que vem pra gente ter certeza. No mais, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado de tudo que viram até agora, e eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.